Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. É toda uma preparação, né, que a gente tem aqui para tira a máscara, arruma o microfone. E assim a gente vai vivendo esses dias de pandemia, esses dias que nós aguardamos que passe rápido. Mas se não passar também, a gente vai viver do mesmo jeito. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui, de termos a palavra de Deus, temos a tecnologia. E tudo isso é muito bom, e eu gostaria que os irmãos orassem por isso, né? Orassem pelos irmãos que estão recebendo também o sinal em casa, orassem por aqueles que não têm tanto acesso à tecnologia como nós gostaríamos que tivessem, porque tem irmãos que não conseguem, tem a dificuldade de lidar com o celularzinho, de colocar no Facebook, no YouTube, ainda que nós tentemos aprimorar a questão das redes sociais, ainda tem irmão que não tem acesso. Até essa semana, depois o pastor Márcio vai falar um pouco mais sobre isso, mas essa semana a gente vai fazer uma força-tarefa para visitar irmãos de idade, irmãos que não podem vir à igreja, para nós ministrarmos a ceia a esses irmãos. Até eu peço a ajuda de vocês. Se você lembrar de algum irmão, manda no meu WhatsApp, tá? Eu estava conversando com o pastor Márcio há pouco, já temos 8 nomes aí para essa semana. Nós visitarmos, levarmos a ceia nos lares, mas me manda lá, pastor, ó, o senhor lembrou de fulano de tal? O senhor lembrou de fulano de tal? Porque daí a gente vai entrando em contato com esses irmãos, vai marcando uma visitinha, e tem sido gostoso, irmãos. A gente foi lá na casa da dona Lila, a última vez que eu fui com a Pati, levamos um violãozinho e cantamos um hino, e ela tem o inário todo decorado na mente, cantamos um hino, lemos um texto da palavra do Senhor, partimos do pão, tomamos do cálice. Foi tão edificante para ela, foi tão edificante para mim. E o nosso desejo é que todos os irmãos possam ser cobertos e que eles sintam isso, não como, a igreja está trabalhando por mim, não. O quanto Deus me ama, olha só, os irmãos estão lembrando de mim. Então me ajuda, irmãos. Mais cabeça pensando é melhor do que uma só. Então você ajuda. Lembrou de alguém? Manda o zap lá. Pastor, lembra do fulano, lembra do ciclano. E a gente vai montando essa agenda aí para fazer essa força-tarefa e abençoar a vida dos irmãos. Abra sua Bíblia. Salmo 139. Nós vamos ler os versos 23. Eu vou ler primeiro na versão revista atualizada, que a maioria das pessoas tem. E depois eu quero ler também na nova versão internacional, que ela traz algumas questões interessantes na tradução que eu acho que é importante para melhorar a nossa compreensão. Salmo 139, versos 23 e 24, diz assim o texto da palavra de Deus: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Na nova versão internacional diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque ao final desse dia nós podemos chegar na tua casa para orar, para cantar louvores, para meditar na tua palavra, para participar da ceia do Senhor. E já é a segunda oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Uma parte da tua igreja se reuniu aqui pela manhã, outra parte da tua igreja se reúne nas horas da noite. Exatamente, Deus, porque por conta desses dias nós estamos com acesso limitado a esse ambiente de culto. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor conhece mentes e corações, que não há nada que lhe fuja aos olhos, e o Senhor sabe do desejo de muitos irmãos de poder estar aqui e de fato eles não podem. Por isso lhe pedimos que o Senhor, enquanto nós meditamos na palavra, que o Senhor lhes envie consolo, que o Senhor lhes envie orientação, que o Senhor derrame graça sobre a vida desses irmãos, que o poder do teu Espírito os visite, Deus, porque nós queremos, de fato, que a tua graça seja abundante em cada uma de nossas vidas. Pedimos, Deus, que agora, ao meditarmos na sua palavra, o Senhor fale conosco. O Senhor nos dê a instrução do teu Espírito, Deus, e que o nosso foco esteja em ouvir a tua voz. Não necessariamente a voz do pregador, mas aquilo que o Senhor fala conosco através das Escrituras. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pela manhã, eu fiz uma pergunta para os irmãos e pedi que eles
recebessem essa pergunta não como uma ofensa e que não ficassem chateados pela pergunta que eu lhes iria fazer. E eu prometi para os irmãos que queria lhe pedir que você não se ofendesse por conta dessa pergunta, mas que você pensasse acerca de você. A pergunta é simples. Você é uma pessoa complicada? Pare e pense aí. Como você se vê? Você é uma pessoa complexa? Será que você não tem agido como se fosse o centro do mundo em todos os sentidos? Você é daquele tipo de pessoa que acha que o mundo gira ao redor do seu dente do que a pessoa ter direcionado, você acredita que foi por tua causa. Não, a pessoa fez mal por mim mesmo, ela não gosta de mim. O problema é comigo. O problema é com a minha pessoa. E se ela faz bem também, ela pensa que é por conta dela. Você é esse tipo de pessoa que acredita que tudo que acontece, seja na igreja, fora da igreja, no seu trabalho, na sua família, é por causa de você. Quando alguém falha, você fala, você está falhando é porque você não gosta de mim. O seu problema é comigo. Você é esse tipo de pessoa que, em um certo sentido, quase que se sente Deus. Porque ao imaginar que todas as coisas giram ao nosso redor, automaticamente nós nos colocamos no lugar de Deus. Todos nós, de tempos em tempos, precisamos fazer um check-up da nossa alma, precisamos dar uma olhada, dar uma geral no fundo do nosso coração, para buscar em Deus se nós temos nos visto da maneira como Deus nos vê. Assim como de tempos em tempos nós precisamos ir aos médicos, fazer aqueles examezinhos de sangue, faz um check-up, põe aqueles aparelhinhos todos ali, e o médico dá uma olhada geral na gente, a gente precisa também, de tempos em tempos, pedir que o Senhor faça uma sondagem interior, ver se porventura não há alguma área do nosso coração, alguma área da nossa mente, se não há algo em nós que tenha se perdido dele, não no sentido de que ele possa deixar nos perder, mas no sentido de nós nos temos afastado dele e que porventura não precisa ser tratado, que porventura não precisa ser reordenado, ser cuidado, e por que não dizer ser curado? Quando nós vamos aos médicos é assim. Nós vamos aos médicos, chegamos ali ao médico, ele faz uma bateria de exames e diante daqueles exames ele vai ter um diagnóstico acerca de nós, vai falar, olha, a gente fez os exames e isso está descontrolado na sua vida, você precisa tomar esse ou aquele medicamento para que as coisas voltem ao normal. Nós precisamos fazer isso também na nossa alma. E diante de Deus, de tempos em tempos, falar, Senhor, dá uma geral aí. Dá uma sondada aí. Dá uma analisada no nosso coração e ver se a gente também não está complicado demais. Que, irmãos, é fato que nós temos uma tendência pecaminosa no nosso coração de complicarmos a vida um pouco mais do que ela já é. A vida já tem os seus cuidados, a vida já traz as suas adversidades, e muitas vezes nós a complicamos mais com os nossos pecados, com as nossas percepções. Nós precisamos de alguém que esteja além de nós, alguém que tenha uma visão superior à nossa, mais profunda que a nossa, alguém que tenha um conhecimento além do nosso próprio conhecimento acerca de nós mesmos, alguém que tenha uma visão diferente sobre a nossa vida e a nossa mente, para que ele faça essa análise do nosso coração. Nós precisamos de Deus, e Davi sabia que ele precisava de Deus. Quando Davi termina esse Salmo 139, oferecendo a Deus essa oração, pedindo que o Senhor lhe sondasse, Davi fazia isso porque ele conhecia quem Deus era. Ele sabia que havia uma capacidade profunda em Deus em sondar o seu interior, e o único que poderia observar se os seus caminhos estavam andando de acordo com os caminhos de Deus era o próprio Senhor. Davi tinha um temor muito grande de não ser contado como um ímpio, de não ser uma pessoa profundamente complicada, de que o seu andar não fosse como um andar de alguém que não teme a Deus, embora ele pecasse, embora ele tivesse falhas, mas havia no seu coração essa preocupação, então ele recorre a Deus. Davi recorre ao Senhor, para que o Senhor lhe faça uma sondagem. Quando nós olhamos para esse Salmo 139, desde o começo, nós vamos perceber que esse salmo nos apresenta alguns atributos de Deus, atributos esses que somente Ele tem. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança,
Ele colocou em nós alguns atributos que ele compartilha conosco e que nós compartilhamos com ele. Sabedoria, capacidade de mexer com algumas coisas, capacidade de amar, de sentir. Esses são aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis, que Deus tem e ele colocou em nós. Mas existem alguns atributos que a teologia chama de atributos incomunicáveis, que são atributos que somente Deus tem, que ninguém mais tem, que eu não tenho e que você não tem, embora nós tenhamos sido feitos à imagem e semelhança de Deus. São atributos que são distintivos da divindade, a saber, a onisciência, a onipresença e a onipotência presciente de Deus. E Davi sabia isso, e Davi revela isso nesse salmo. Então, quando Davi vai orar ao Senhor no final, Davi direciona a Deus essa oração, porque ele conhecia quem Deus era. Observe dos versos 1 ao verso 6, o que Davi diz ao Senhor sobre a sua onisciência. Ele começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não posso atingir. Davi reconhece que essa onisciência de Deus é muito além do que ele possa imaginar, porque Deus sabe todas as coisas. Não há nada que seja oculto a Deus. E esse conhecimento de Deus perpassa de maneira particular as nossas vidas. Deus nos conhece. E quando nós falamos que Deus não nos conhece, a ideia não é que Deus nos conheça apenas como o corpo místico, a igreja, ou um conjunto, ou um todo, ou um povo no geral. Deus nos conhece nas nossas individualidades. Ele conhece as nossas ações, Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece os nossos caminhos, Ele conhece as nossas palavras. Antes que a falemos, Davi diz isso: a palavra não me chegou na boca, o senhor já sabe o que eu vou dizer. O senhor tem um conhecimento geral, o senhor sabe tudo. Não há nada que possa fugir à sua sondagem. Porque o senhor tem um check-up profundo. Olhando essa passagem, eu me lembro de Pedro, depois de ter negado o Salvador Jesus por 3 vezes, estava ali na praça e os algozes passaram com Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para Pedro. Não lhe dirigiu palavra, mas aquele olhar sondou Pedro. Foi um raio-x espiritual em Pedro. E fez com que Pedro visse o estado em que ele estava. Então Davi sabia que Deus era onisciente, mas também Davi sabia que Deus era onipresente. Não tinha um lugar onde Deus não pudesse estar. Na sua Bíblia, versos 7 a 12, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então Davi reconhece estar diante de um Deus que está em todos os lugares. Não há um lugar onde nós possamos nos esconder de Deus. Havia um engano no coração de Adão, quando ele queria esconder-se de Deus. Deus sabia onde Adão estava. Não só sabia, como mostrou para Adão onde ele estava, quando ele lhe fez aquela pergunta retórica: onde você está, Adão? Percebe onde você foi parar? Olha, tem a fruta que não era para comer, e eu fiquei com medo, porque se eu vim aqui eu fiquei meio apavorado. Porque não tem como esconder do Senhor. O Senhor saberia que eu comeria da árvore do bem e do mal. Não dá para esconder. Davi sabia que de Deus não podemos nos esconder. A sua glória enche todo o universo. Não há como fugir da face de Deus. Isso ele apresenta aqui em perguntas retóricas, mostrando que o salmista sabia disso claramente. Por todos os lados Deus nos cerca, por detrás, por diante, põe a mão sobre nós. Não tem como fugir dele. Se eu subo no céu, Deus está lá.
Se eu imagino que talvez a noite escura possa me esconder de Deus, noite e dia para Deus são a mesma coisa. Não há nada que fuja ao seu olhar, e Davi sabia disso. E por fim, Davi sabia da onipotência presciente de Deus. Olha o que nos diz os versos 13 ao 18. Pois tu me formaste, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Deus é o único que tem poder de gerar vida. E Davi sabia muito bem disso. Davi sabia, Senhor, o Senhor pode me sondar, porque a minha mãe nem sabia que estava grávida de mim, o Senhor já me formava. Cada pequena célula do nosso corpo, cada pequeno detalhe da nossa vida, Deus desenhava. Nós temos algumas expectativas, ainda que a gente tenha uma tecnologia muito grande, as mães vão fazer lá o ultrassom, já tem até aqueles ultrassom 3D, 4D, sei lá eu, e a gente ainda assim vê por partes. Deus sabe dizer quantas células tem cada parte do nosso corpo. Ele nos formou de maneira poderosa, de maneira sábia. Davi usa uma palavra que é muito interessante. Deus nos forma de maneira assombrosa. É de nos deixar de queixo caído. E mais, Davi falou, Senhor, o Senhor não apenas me formou, mas o Senhor determinou quais serão os meus dias. Deus sabe de cada um dos nossos dias, não é porque contaram para Ele, não é porque veio um anjo falando, Senhor, é o seguinte, eu estava lá no fim da vida, e eu olhei lá, o fulano de tal, ele viveu tanto tempo, anota aí. Não é não, é porque Deus escreveu cada um desses dias e determinou cada um deles, os pensamentos de Deus, o conhecimento de Deus, a presciência de Deus, o poder de Deus, são maravilhosos, e Davi sabia muito bem. Percebam o profundo conhecimento que o salmista tinha acerca de Deus, e como isso o maravilhava e lhe gerava a segurança necessária para que ele pudesse se entregar ao escrutínio de Deus. Então, quando o salmista dirige a Deus uma oração, falando, Senhor, sonda-me, ele está fazendo essa oração fundamentada naquilo que ele conhece de Deus. Ele conhece quem era o Deus que podia sondá-lo. Ele sabia que Deus poderia avaliá-lo melhor do que qualquer um, melhor do que ele mesmo, pois somente Deus sabia tudo sobre ele. Estaria em todos os lugares onde ele pudesse estar, e a sua vida estava diante das mãos de Deus. Isso lhe tirava o desassossego da alma, isso deveria tirar o desassossego da nossa alma. Não importa qual seja a adversidade que a gente enfrente, Deus já tem os nossos dias contados. Você não vai morrer um dia antes, mas também não vai morrer nem um dia depois. Pastor, isso é fatalismo. Não, não é fatalismo. Fatalismo seria eu literalmente descuidar da minha vida e tentar fazer de qualquer jeito, falar, Senhor, faz aí, eu não vou cuidar. Isso é fatalismo. Saber que Deus é poderoso é saber que eu vou cuidar daquilo que Ele me deu para cuidar e Ele vai fazer a parte dele. Porque a única diferença que vai ter entre um lado e outro é que você pode viver aqui abundantemente ou miseravelmente. E o Senhor enviou Jesus para que vivamos abundantemente. Então Davi tinha uma preocupação no seu coração. E qual era? A de que ele não viesse a agir como os ímpios, que são odiosos aos olhos de Deus, e até mesmo aos próprios olhos dele. Versos 19 e 20 diz, tomara, Senhor Deus, desse cabo do perverso. Apartai de mim os homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não os abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato.
Então Davi olha para esse quadro, olha para uma população má, olha para aqueles que são inimigos de Deus e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor sonde meu coração para saber se eu não estou andando igual essas pessoas. Será que eu não estou me tornando uma pessoa complicada? Será que eu, apesar de declarar a minha fé, será que eu, apesar de saber quem Deus é, e nós sabemos quem Deus é, nós temos as escrituras que nos revelam quem Deus é, nós temos o conhecimento teológico na nossa própria igreja, nos revelando quem Deus é. Não nos falta teologia. Isso é algo muito bom e algo muito ruim também. É bom porque evita que caiamos em engano. É ruim no sentido de que muitas vezes ela mostra o quanto nós somos falhos em obedecer a Deus. Porque a nossa desobediência não é por falta de conhecimento. Muitas vezes a nossa desobediência é por conta do coração duro mesmo, de não querer nos submeter a Deus. É por isso. Davi sabia quem Deus era. Davi sabia naquilo que ele não queria se tornar. Então ele se submete a uma sondagem poderosa de Deus. Pede para que Deus faça um raio-x dele ali. Raio-x já ficou para trás, né? O ultrassom também acho que ficou para trás, né? Um desses exames mais modernos, só que espiritual. Ele fala assim, ó, vai onde ninguém pode ir. Olha o que ninguém pode ver. Toca onde ninguém pode tocar. Mexe onde ninguém pode mexer. E Davi se submete a Deus fazendo essa oração. Sonda-me. O Senhor pode saber se os meus caminhos estão distantes dos teus caminhos. E ele termina com uma humildade tremenda, se submetendo a Deus para que Deus mude a sua vida. E é por isso que eu quero propor para os irmãos hoje, que todos nós façamos um check-up da alma. Um check-up que só o Senhor, somente o Senhor, aquele que sonda a mente e o coração, pode nos ajudar a fazer. E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, pedindo que Deus sonde o nosso coração, as nossas intenções. Então Davi, depois que demonstra o conhecimento de quem Deus é, depois que expõe aquilo que ele odeia, que é o comportamento do ímpio, ele fala: Senhor, então me sonda, o Senhor conhece o meu coração. O coração, a Bíblia entende a fonte da vida. A Bíblia o apresenta como sendo o centro das nossas vontades, aquilo que move as nossas ações, a fonte das nossas intenções. A ideia bíblica, quando trata coração nessa perspectiva, não é a ideia de cardia ou do órgão muscular que bombeia o sangue para o corpo todo. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando daquilo que nos move, das nossas intenções, daquilo pelo qual a gente vive, daquilo pelo qual nós nos dobramos, aquilo que é a fonte da nossa vida. E por isso a Bíblia que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais uma vez, a ideia não é o órgão muscular, a ideia aqui não é que a gente mantivesse uma vida fitness, né? Então agora é o seguinte, vocês cuidam do coração, compra uma esteirinha, põe em casa, né? Vai virar cabide. Quanto mais moderna, mais moderno será o cabide. Você sabe disso, né? Põe a esteirinha lá em casa e faz ali a caminhada. Ou então anda tantos momentos por dia, tal. Esses dias eu dei de presente para minha esposa um relógio. Ela quase que recebeu como uma ofensa, porque o relógio diz quantos passos que ela tem que dar por dia. Se ela está parada, o relógio fala, levanta, bora caminhar. Né? Eu falei, isso é um relógio fitness, né? Para mim, eu vou comprar um relógio falando assim, está na hora de comer. Tá? Não, passou o tempo aí, vamos mastigar um pouco aí, né? Que você precisa de um relógio desse tipo. Né? A ideia aqui não é dessa vida fitness ou de um cuidado externo para com a vida. Qual é a fonte das tuas motivações em fazer o que você faz? O porquê você faz do que você faz? O porquê você deseja o que você deseja? O porquê você gosta do que você gosta? O porquê você ama quem você ama? O porquê você serve a quem você serve? É aquele lugar onde ninguém pode chegar. Essa é a ideia bíblica de coração. Davi queria que Deus fizesse uma sondagem profunda das suas intenções. É como se Davi estivesse dizendo ao Senhor, Senhor, olha através de mim, olha para dentro de mim, olha naquele lugar que ninguém além do Senhor pode chegar, além do Senhor pode ver, além do Senhor pode conhecer. Veja, Deus,
se as coisas que eu tenho feito estão sendo feitas pela motivação correta. Veja, Senhor, se as minhas escolhas estão pautadas em Ti ou em qualquer coisa além de Ti. Porque Ele fazia as coisas que Ele fazia. Já parou para pensar nisso? Por que eu respondo para a pessoa dessa forma que eu respondo? Por que eu trato o outro da forma como eu trato o outro? Davi queria saber o que o motivava. E ele sabia que só Deus podia ver isso. Será que as suas motivações não estavam se assemelhando às motivações dos ímpios? Será que ele não fazia as coisas pensando em si mesmo, no seu próprio bem, nos seus próprios interesses, no seu próprio bem-estar? Muitas vezes nós estamos motivados assim, irmãos. Não são poucas as vezes que nós vamos ao culto. Culto que é o Senhor. Então a gente começa a medir o culto. Cantou o que eu queria cantar? Deixa eu ver. Não, essa música aqui eu acho que vocês podiam cantar de outro jeito. Aquilo, o culto é para Deus. A gente queria o sermão que a gente queria ouvir. Você quer o sermão que você quer ouvir? Eu ouvi dizer hoje lá que teve um estádio aí que o pessoal vai fazer um drive-thru, não é aqui em Maringá não. Compra o ingresso, vai lá, o cara vai falar o que você quer ouvir. Mas pela motivação errada. Davi estava pedindo que Deus lhe revelasse se ele estava se vendo como Deus lhe estava vendo. A ideia de Davi não era a ideia de fazer uma mera introspecção ou de uma autoanálise, mas a ideia de Davi é que Deus lhe passasse sobre a vida um escrutínio fundamentado na sua palavra, uma análise profunda, dirigida pela palavra e pela vontade de Deus, que viesse a confrontar-lhe nos seus pecados. Ontem o pastor Márcio pregou muito bem aqui sobre não julgueis. Será que é assim? Ninguém pode julgar ninguém? É bem assim. Não vou te adiantar, você vai no YouTube, está o sermão do pastor Márcio, você ouve lá. Pregou ontem. A gente não gosta de ser confrontado no pecado, mas Davi queria exatamente isso. Porque Davi sabia que se não fosse a ação de Deus em lhe mostrar os pecados, ele continuaria no caminho do pecado, irmãos. E se tem algo que é amoroso em Deus, é nos mostrar que a gente está andando no mau caminho. Isso não é ruim não, é bom. Quando o irmão chega para você, abre seus olhos e fala, irmão, olha a conduta que você teve. Olha o jeito que você respondeu, olha a forma que você falou. Não é para você ficar triste, não. É para você agradecer a Deus, é porque Deus não esqueceu de você. É porque Deus ainda está fazendo uma sondagem no seu coração. Você é uma pessoa complicada? E eu vou te perguntar isso um pouco mais ainda durante essa noite. É difícil de lidar com você por conta do seu coração? De contagem, tem gente que é difícil. Sabe, tem gente que quando liga para você, você olha assim no celular, você vê o nome, você fala, e agora? Se eu atendo ou não atendo? Preparado para isso, para atender? Tem uns ainda que são uma caixa de surpresa, né? Você pode se atender se é uma coisa boa, pode atender sendo coisa ruim. Mas tem um que você olha e fala, não vem coisa boa, é ruim, é ruim. Eu já sei, é ruim. Né? A gente brinca com os pastores assim, telefone do pastor tocou depois da meia-noite, morreu alguém, alguém está internado. Mas é assim. Ou alguém liga para o pastor meia-noite mesmo, fala, pastor, tem um aniversário aqui em casa, vem agora meia-noite. Ninguém vai fazer isso. Tem horário que você ouve, e aí, irmãos, é assim mesmo. Eu lembro meus telefones, toca às 5 da manhã, eu saio pulando, falo, aconteceu alguma coisa, já levanto preocupado, coração em sobressalto, a Patrícia já acorda, o que aconteceu? O que aconteceu? Calma, vamos atender primeiro. Aí você, geralmente é uma coisa mais complexa mesmo. Mas a questão não é horário. Você é daquele tipo de pessoa que quando você liga para alguém, a pessoa fala assim, agora, atender ou não atender? Eis a questão. Ou então a pessoa fala assim, eu preciso de uma oração aqui, estou orando ao Senhor, me dá a capacidade de atender essa pessoa sem pecar. Eu já estou pecando só em pensar que eu vou poder atender ela aqui. Mexe comigo aí, Senhor. Você é uma pessoa complicada? É difícil de lidar com você por conta do seu coração? Você sempre é inclinado ao vitimismo, julgando que tudo deve girar de acordo com a sua vontade. Tem gente que é assim.
Alguém tropeça, encosta nele, é porque você não gosta de mim. Não, eu só tropecei, nem sei quem é você. Não, mas essa pessoa já tem um julgamento pronto, completo. Você fez isso por causa daquilo, por causa daquele outro. E quando você faz isso, você está se colocando no lugar daquele único que pode ver mentes e corações. Só Deus sabe. Ninguém mais sabe. Peça uma sondagem para o Senhor. Peça para que Ele abra os seus olhos e mostre se as suas motivações mais íntimas não são como a dos ímpios, autocentradas, voltadas para si mesmo. Davi fala: Senhor, som do meu coração. Olha se aqui dentro eu não estou fazendo as coisas em vez de fazer para a glória do Senhor, se eu não estou fazendo por causa de mim mesmo. Então, nesse check-up da alma, primeira sondagem que Davi pede, primeiro passo que Davi pede é que Deus lhe sonde o coração, que Deus lhe sonde a intenção. A gente precisava pedir isso todo dia. Segundo lugar, Davi pede que Deus lhe prove os pensamentos, as ações, as atitudes, porque dos nossos pensamentos derivam as nossas atitudes. Davi, lá no verso 23, prova-me e conhece os pensamentos. Deus pode colocar os seus pensamentos à prova, estabelecer um veredito sobre ele. Segunda, adiante, Davi quer que a sondagem de Deus chegue à fonte das suas ações, os seus pensamentos. Então, o coração representa as intenções, os nossos desejos mais profundos, mais íntimos, aquilo que está lá no interior. E é o coração que alimenta o pensamento, é o coração que alimenta aqui a cacholinha, que vai fazer com que a gente pratique alguma coisa. Então, as intenções do nosso coração fazem com que a gente pense um tipo de ação e coloque aquela ação em prática. Davi pede que o Senhor lhe ponha à prova. Davi pede assim: Senhor, eu já tenho conhecimento do Senhor, eu já sei quem o Senhor é, já sei quem eu não quero ser e quem eu não devo ser, que são esses ímpios. Agora eu peço que o Senhor ponha à prova se os meus pensamentos estão andando de acordo com o Senhor. Prova é algo bom, eu sei que você não gosta, mas é bom. Eu sei que talvez você imagine, quem estuda principalmente, imagina assim que o professor acorda de manhã e fala assim: deixa eu ver como é que eu vou azucrinar esse aluno hoje aqui. É assim, não é assim? Não é não, né? Pelo contrário. Hoje de manhã eu lembrei, falei, foi muito interessante, porque o primeiro ano que eu dei aula no seminário, chegou o momento de fazer a prova. E eu fui fazer uma prova para testar o conhecimento. Apliquei a prova para os alunos ali e tal. Eu vi que todo mundo se mexia meio na cadeira quando pegou aquela prova. Assim, falei: não, pega aí. Eram só 5 questões. Assuste-se quando vem pouca questão. Apavora. Assuste-se. A prova mais difícil que eu fiz em toda a minha vida eram 10 questõezinhas abertas. Eu tinha 3 horas para fazer, entreguei ela com 2,59, suando bicas. E aí eu mandei um e-mail para o professor, falei: que prova difícil. Rapaz, eu achei a prova tão fácil. Falei: a próxima vez faz para mim. E eu lembro que na hora de corrigir essas provas que eu apliquei no seminário, eu pedi para a Patrícia me ajudar. Falei: amor, me ajuda. Corrigi as provas aqui, a Patrícia olhou a primeira, a segunda, olhou para mim e falou: você prestou atenção nessa prova que você aplicou aí? Eu falei: não, por quê? Tenta fazer essa prova aí. Ela falou para mim desse jeito: tenta fazer essa prova. Eu falei: vou tentar fazer. Comecei a fazer: nossa, que prova difícil. Fui eu que fiz a prova. Que prova difícil, os pensamentos complexos aqui. Ela falou: amor, prova difícil demais. A gente não gosta de prova. Muitas vezes a prova ela mostra as nossas fragilidades, mas a questão é que os professores aplicam prova não é para medir a sua inteligência, mas é a única maneira que eles têm de perceber se o aprendizado, ou melhor, se o ensino passado teve algum tipo de recepção que você guardou aquilo. Davi está dizendo para o Senhor: Senhor, prova, aplica uma prova para ver se aquilo que eu estou pensando está de acordo com aquilo que eu já aprendi. Traz alguns questionamentos, algumas questões práticas para que eu seja obrigado, seja confrontado a perceber se tudo aquilo que eu já sei sobre o Senhor tem feito efeito na minha vida. É o que Davi queria saber. Ele quer que o Senhor o confronte sobre as suas motivações, sobre a inquietação da sua alma. E Davi estava preocupado.
Davi estava preocupado. Davi estava inquieto por conta do seu temor. Ele não queria agir como um ímpio, mas muitas vezes essa motivação estava nele mesmo. Davi queria saber se a preocupação dele de não agir como um ímpio é porque ele amava a Deus ou é porque ele queria os louros da igreja. Davi queria saber se no coração dele habitava um Barnabé ou um Ananias. Era isso que Davi queria saber. Rinaldo leu há pouco aqui o texto. Barnabé vendeu a casa dele de praia, deu de oferta. Ananias falou, esse negócio dá ibope, rapaz, vender casa de praia, o povo, todo mundo olha. E foi lá vender o terreno dele, ninguém sabe onde é, se era maior, se era pior, se era melhor. A ideia não é essa. E ele foi lá e depositou, mas qual foi o problema? Ele não queria dar a oferta para abençoar a igreja do Senhor. Ele queria chamar os louros para si. Ele falou, eu dei tudo. Sou igual lá ao Barnabé. Um deu oferta por amor a Deus. O outro deu oferta por amor a si. Você entende isso? Um queria a glória de Deus. Abriu mão do seu terreno em Chipre, da sua colônia de ferro, qualquer coisa que fosse, e entregou para a glória de Deus, para que a obra de Cristo continuasse, para que o nome do Senhor fosse glorificado. O outro colocou dinheiro no gasofilácio, comprando louros para si, para que as pessoas olhassem para ele, para que as pessoas o admirassem, para que as pessoas dissessem, olha, nós temos um homem bom aqui, Ananias é bom. Davi estava preocupado com isso. E a gente precisa se preocupar com isso, porque talvez, se a gente não tomar cuidado, nosso coraçãozinho se toma de religiosidade. E a gente começa a frequentar culto, a fazer obras de religião, não por conta de Deus, mas por conta de nós mesmos. Sonda, Senhor, põe em prova isso. Na Nova Versão Internacional, perceba que Davi diz assim, prova-me, conhece as minhas inquietações. Está me tirando a paz. Alguns comentaristas apontam que o temor de Davi era de que em alguma área do seu pensamento pudesse haver algum tipo de idolatria. Algum pensamento ou preocupação que lhe controlasse no lugar do próprio Deus. Era isso que Davi queria saber. Será que esse zelo todo não é por causa de mim mesmo, para que as pessoas me vejam como Davi, o homem segundo o coração de Deus, para eu manter o meu status quo? Ou será que é por causa do temor e do amor ao Senhor? Será que não há pecado nos nossos pensamentos, irmãos? Será que muitas vezes a gente não tem agido assim também? Pegar umas coisinhas, colocar uma roupinha, pegar a Bíbliazinha, põe debaixo do braço, ou no tablet, celular, onde você quiser, e vai na igreja porque as pessoas te vejam lá. Em nenhum momento houve uma preocupação em adorar a Deus. O Senhor Jesus exortava, falou, hipócritas, fariseus, vocês gostam de sentar no primeiro banco para as pessoas verem você, nada contra o primeiro banco. Na verdade, diga-se passagem, na igreja o primeiro banco é quase que o banco solitário, né? É o banco dos pastores. O povo gosta de sentar nos últimos bancos. Mas o que o Senhor Jesus está apontando é para a busca da glória particular em vez da glória de Deus. Será que os pensamentos que nós temos acerca dos irmãos também não estão desequilibrados, e como nós vemos a nossa própria prova, Senhor, os meus pensamentos. Veja se as minhas atitudes estão fundamentadas no Senhor. Ele queria saber se as suas percepções eram justas, e para isso era necessário um teste do eterno. Em certo sentido, irmãos, eu vejo a pandemia como um teste do eterno. Uma vez me perguntaram se era juízo de Deus. Eu não vejo como juízo de Deus, não. Porque se esse for o juízo de Deus, é leve demais. Quando você vê lá no Apocalipse, você vai ver que o juízo de Deus é mais tenso, mais pesadão. No juízo de Deus, o Satanás e todos os seus anjos vão ser condenados, e vai ter uma galera que vai junto com ele lá no inferno. No dia do juízo de Deus vai haver choro, ranger de dente. No dia do juízo de Deus vai ter gente que fala, eu fiquei. No dia do juízo de Deus, a Bíblia diz que procurarão a morte e não a encontrarão. A gente foge da morte, então não é juízo de Deus, não. Nós estamos fugindo da morte de qualquer jeito.
Não quer saber de morte. Então fica tranquilo, não é o juízo de Deus, mas é uma boa prova. É uma boa prova. É uma boa prova da nossa devoção, do nosso amor a Deus. É uma boa prova da nossa condução familiar, de como a gente tem vivido em casa. É uma boa prova do quanto nós amamos os nossos cônjuges, os nossos filhos, de quantos filhos obedecem aos pais. Porque agora todo mundo está ficando meio mais entroncadão ali mesmo. Isso é uma boa prova. É uma boa prova se nós estamos mais temerosos da vida ou da fé. É uma boa prova para nós. Isso é individual, irmão. A gente não consegue julgar o outro, viu? Toma cuidado com isso. Às vezes a gente olha para a vida do outro, não, pastor, aquele outro não tem na casa, na vida da pessoa para julgar ele. É uma boa prova se a gente também não está querendo ser Deus. Se a gente não está querendo dar uma controlada geral na vida do povo, né? Prova, Senhor. Você é uma pessoa complicada? Será que não há nenhuma preocupação ou pensamento idólatra tomando seu coração e a sua mente? Será que não tem um outro Deus entronizado no seu coração que não é o eterno Criador, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Será? Será que você mesmo não tomou esse lugar? Será que algo que não seja o Senhor não está controlando seus pensamentos, suas ações, suas palavras? Pede uma sondagem para Deus. Peça para que Ele abra os seus olhos e mostre se os seus pensamentos não estão sendo como os pensamentos dos ímpios. Peça para ver se você não tem usado as coisas de Deus para a glória própria. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Calvino sabiamente afirmou: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente faz idolatria de tudo. Faz idolatria do culto, faz idolatria do púlpito, da ceia, dos símbolos, dos títulos, de tudo, gente. A gente idolatra tudo. Idolatra filhos, idolatra casamento. A gente tem uma tendência de colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E para não ficar feio, a gente põe o nome de Deus nisso. Não, eu amo porque Deus mandou amar. E às vezes é simplesmente porque você já trocou Deus de lugar. Então, primeira questão que Davi faz, ele pede que Deus sonde o seu coração. No check-up da alma, Davi fala assim: Senhor, sonda o meu coração, lá na fonte, as intenções. O lugar que só o Senhor pode ver. Em segundo lugar, Davi pede que Deus lhe prove os pensamentos. Senhor, prova. Vê se as minhas atitudes estão alinhadas ao seu querer. Em terceiro lugar, irmãos, maravilhosamente, Davi pede que Deus lhe direcione os caminhos, a sua prática diária, o seu futuro. Isso demonstra uma humildade muito grande de Davi. Eu gosto muito de observar esses textos, né? Nós já pregamos em alguns salmos davídicos, e aqui, mais uma vez, é um salmo davídico, porque é importante nós pensarmos que quem está falando é rei. Não é um Zé igual eu, igual muitos de nós. É o rei. É o rei que tira sua capa, que desce do trono e fala: tem um rei melhor do que eu, mais sábio do que eu, mais preparado do que eu, mais santo do que eu, mais puro do que eu, que é o rei dos reis, aquele que vive para todo sempre, eternamente. Amém. É o rei Davi. É o homem que apontava o dedo em Israel, falava: vai acontecer isso, acontecia, vai acontecer aquilo, acontecia. Ninguém questionava o rei, a não ser Natã, que era enviado de Deus, que era enviado um outro rei. Você entende isso? Esse rei, Davi, que antes de ser rei era um servo, um homem segundo o coração de Deus, diz assim no versículo 24: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, o Senhor pode sondar o meu coração, o Senhor pode ver os meus pensamentos. Agora olha a forma como eu tenho me guiado. Por quais caminhos nós temos andado nesse mundo, irmãos? O que a gente tem feito? Como nós temos caminhado? Quais têm sido as nossas escolhas? Será que os nossos caminhos são os caminhos que Deus propôs para nós ou são os nossos próprios caminhos? Você orou por isso? Se eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu estou fazendo o que eu quero fazer e peço para que o Senhor me ajude no que eu quero fazer.
Tem muito crente que não tem Deus como Senhor. Tem Deus como aliado. Onde ele quer que Deus simplesmente dá o carimbo lá. Tem até uma música para esse Deus que essa pessoa tem. Que é o carimbador maluco lá, o plunct plact zum. Então, assim, você quer que Deus simplesmente olhe para você e fale, seus planos são melhores do que os meus planos. Imagina Deus falando isso, né? Os seus planos, ó criatura, são melhores do que os meus planos, o Criador. Faz do seu jeito. O problema é que quando Deus diz faz do seu jeito, é castigo. Romanos 1, fala, faz o que você quer fazer. É castigo, não é bênção não. Será que nós temos andado no caminho de Deus? Como nós falamos, havia uma grande preocupação no coração de Davi. A de que ele pudesse ter algum tipo de postura que desagradasse ou que ofendesse a Deus. Por isso que ele fala, Senhor, dá uma olhada em mim, vê se tem algum caminho mau. A ideia de caminho mau para Davi aqui, não é que Davi estivesse andando em alguma estrada que tivesse buraco, ou que porventura os exércitos dele estavam andando por algum caminho que tivesse o inimigo, e Deus pudesse livrar desse tipo de maldade. A ideia de Davi não é que ele pudesse estar andando em algum tipo de caminho que tivesse algum perigo para a sua própria vida, e ele queria livramento de Deus, ou não é que Davi não estivesse tendo as coisas que ele acha que deveria ter, e Deus lhe colocaria num caminho novo. A ideia de Davi é que se ele não estivesse fazendo algo que ofendesse a Deus. Olha o que diz a NVI, a tradução desse versículo. Vê se a minha conduta, vê se em minha conduta há algo que te ofende. Se as coisas que eu falo ofendem ao Senhor. Se as coisas que eu penso ofendem ao Senhor. Irmãos, essa deveria ser uma constante oração nos lábios dos crentes que amam a Deus. Senhor, vê se na minha conduta, na minha prática diária, no meu deitar, no meu levantar, no meu bom dia, no meu boa tarde, na minha boa noite, vê se na maneira como eu lido com as minhas coisas, com a minha família, com a minha casa, com a igreja, com a ceia, com o povo de Deus, vê se não ofende ao Senhor. E Davi tinha essa preocupação porque ele percebia e ele sabia que todo pecado, em primeiro lugar, é um punho cerrado contra Deus. Davi pecou contra Betseba, não pecou? Lembra da história? Olhou Betseba tomando banho, tem gente que põe culpa na Betseba. Irmão, naquele tempo tinha chuveiro igual hoje não, viu? Mas o que Betseba estava fazendo tomando banho no pátio? Tem gente que acha que a Bíblia foi escrita ontem à tarde, né? Com a cultura, com a engenharia, a arquitetura de hoje. O pátio era o lugar de tomar banho mesmo. Quem estava no lugar errado era Davi, que tinha que estar na guerra. Não em casa, no palácio. Cobiçando algo que não lhe pertencia. Ele mandou vir Betseba, usou de Betseba, aí ele pegou e falou assim, agora eu preciso esconder meu pecado, porque Betseba havia engravidado, chamou Urias, mandou matar Urias. Não se engane, irmãos. A espada que atravessou Urias no campo de batalha, a lança que espetou Urias, passou pela mão de Davi, dentro do palácio. Então o pecado ali, de maneira direta, era contra quem? Natã falou, foi o senhor que matou esse Urias aí, foi o senhor que consumiu a ovelhinha dele, foi o senhor, rei, esse homem pecaminoso. Qual que era o temor de Davi? Ser iníquo, né? Ele falou, esse homem iníquo que tem aqui no reino, que está acabando com as ovelhinhas dos outros, é o senhor. Teve um tempo em que você, Davi, espantava o lobo, espantava o leão, espantava o urso. Você não tomou conta do seu coração e você virou o lobo, Davi. Isso era apavorante para Davi. Você imagina como é que isso bateu atravessado em Davi? O homem que corria até a ovelha. Irmão, fala a verdade. Se você tivesse um revólver, um metralhador, você ia correr atrás do leão para arrancar a ovelha? Ele corria nada. Uma ovelha a menos, deixa o leão com a ovelha. A Bíblia diz que Davi, munido de um cajado, de umas pedrinhas, saía correndo atrás do leão e dava no leão até o leão soltar a ovelha. Aí Natã fala, é você que matou a ovelhinha, Davi. É você. Eu imagino Davi pensando assim, Senhor, eu pensando que eu precisava proteger meu reino dos inimigos, e eu preciso proteger meu reino de mim mesmo. Logicamente, na hora da confissão, Davi poderia dizer assim, Senhor, eu pequei contra Betseba, pequei contra o seu esposo.
Eu pequei contra o reino. Mas quando Davi confessa o pecado, ele diz o quê? Eu pequei contra ti somente. Sabe por quê, irmãos? Davi sabia que toda a ação posterior, toda a ação externa a Davi, toda a maneira como ele agiu para com Betseba, para com Urias, é porque ele já havia abandonado a Deus. Nós sempre falamos aqui, todas as vezes que nós descuidamos da parte que é visível na nossa espiritualidade, poucas coisas são visíveis, irmãos, na espiritualidade. Pouca coisa, ir no culto, trazer uma oferta, um dízimo, fazer uma boa ação, abraçar, orar com alguém. Quando a gente descuida do visível, é porque o invisível já foi embora faz muito tempo. Quando Davi olhou Betseba, mandou matar Urias, já não tinha som na sua harpa. Tem na minha vida, na minha conduta, algo que te ofende. A gente deveria orar assim: Senhor, veja se o que nós temos feito, se o que nós temos pensado, ou que as pessoas possam olhar para nós e falar: olha aí, esse aí é o Deus dele. Deus me livre de ser crente igual essa pessoa. Davi não queria a mesma conduta que os ímpios, que ele condenava. No coração de Davi havia pelo menos dois desejos muito bem claros e bem estruturados. O primeiro era um sentimento de renúncia de si mesmo, de abnegação. Quando ele fala: vê se há em mim. Senhor, olha, é o seguinte, eu não tenho capacidade de escolher os meus caminhos, coloco nas mãos do Senhor. Olha o Senhor, faz uma escolha, faz uma separação. Davi pede para que Deus veja se há no seu coração qualquer pecado que ele não perdoou ainda. Às vezes a gente precisa fazer isso. Ver se a gente não deixou de perdoar alguém ou se a gente não deixou de levar alguma culpa a Cristo Jesus. Qualquer disposição que não tenha sido subjugada. Eu sou desse jeito mesmo, Davi fala. Dá uma olhada aí no meu coração, tem alguma área que eu falei que eu sou desse jeito mesmo, o senhor precisa falar: não, mas está errado desse jeito. Alguma área que não tenha sido reprimida, qualquer mau hábito que não foi dominado, qualquer coisa que ele possa e deva renunciar por amor a Deus e por ter sido comprado por Cristo. Essa é a oração que a gente precisa fazer. Será que a gente precisa desse escrutínio também, um sentimento de renúncia? Em segundo lugar, Davi tinha um desejo de submeter-se à vontade de Deus, irmãos. Talvez seja aqui uma grande chave que leve o escritor de Atos a chamar Davi de um homem segundo o coração de Deus. Não é porque Davi não pecasse. Vimos aqui um dos pecados de Davi, talvez o mais conhecido, Betseba e Urias, mas a casa de Davi era um caos. Davi não cuidava direito dos filhos, Davi era daquele de passar pano em casa, assim: ó, vai se vocês quiserem aí, molecada. Não, isso é coisa de irmão, Aminon e Tamar. E nessa coisa de irmão, a casa de Davi que era quebrada, ele tinha várias mulheres. O irmão direto de Tamar olhou para Aminon e falou: Davi não fez nada, né? Tranquilo, deixou passar e foi lá e matou seu irmão. Lá da baba do Davi. A casa dele era um caos. Então, um dos pecados é o conhecido com Betseba e Urias. Mas Davi fala assim: ó, eu preciso me submeter ao Senhor, guia-me. A ideia do guia-me é que me lidera, me comande, pegue na minha mão e me conduz de acordo com o seu querer. É uma ideia de dedicação da própria vida para colocá-la e aprumá-la de acordo com o querer sábio e bondoso do Pai. Há uma ideia muito expressa no Salmo 119, 105, quando diz: lâmpada para os meus pés é a palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada é a ferramenta que alumia, e a luz é o efeito do agir dessa lâmpada, mostrando o caminho. Deus está falando: ó, a palavra é a ferramenta que mostra o caminho que eu tenho que andar. É isso que Davi está dizendo. Você é uma pessoa complicada? Não fica chateado comigo por eu perguntar tantas vezes, até porque essa pergunta, ela não é externa a mim. Pastores precisam tomar do mesmo remédio que ele serve de domingo à noite. Pastor tem que ser tipo aquele cozinheiro que busca fazer uma boa comida, mas que precisa comer também, senão ele morre de fome.
Você entende? Nós somos pessoas complicadas. E eu vou dizer uma coisa, pode ser a pessoa, sou não, pastor, complicado é aquele irmão lá, fulano, aquele outro ali, o senhor também é meio complicadão, tal, que tal. Você começou a nominar, eu não sou complicado não, é muito provável que você seja muito mais complicado do que você imagina. É muito provável que quando a pessoa vê o seu nome na ligação telefônica, ela fala, ai meu Deus. Mas se você é daquela, fala, não, eu sou complicado mesmo. É muito provável que o descomplicador eterno já tenha tocado no seu coração. E ele já tenha falado, essas complicações, deixa tudo comigo aqui que eu vou resolver elas na cruz do Calvário. Será que você não tem andado de maneira contumaz nos seus próprios caminhos e abandonado o caminho de Deus? Será que há uma disposição no seu coração hoje para uma mudança radical? Davi fala assim: vê se tem caminho que te ofende, que te desagrada, e me tira desse caminho. A ideia de Davi é essa. Quando ele fala, a gente olha poeticamente, a gente parece que perde um pouco da força, do efeito da palavra e da própria narrativa. Davi está dizendo cruamente o seguinte: olha para dentro de mim e o que tiver errado, o Senhor tira, e se eu estiver no caminho errado, o Senhor me cata, me pega, me coloca pelas mãos no caminho certo. Porque se eu estiver em qualquer lugar que não seja o seu caminho, ele é errado. Você entende? A força da expressão de Davi era essa, poeticamente dita, mas era essa. Há uma disposição para uma mudança radical? Pede uma sondagem para o Senhor. Peça para que Ele coloque os seus pés no caminho dele. Irmãos, todos nós precisamos de um check-up constante da nossa alma, para observar as nossas inclinações, se elas não estão muito pecaminosas, se nós não temos nos tornado em Cristo. Ver se a gente é aquele tipo de crente dodói, que se aborrece com tudo, qualquer coisa irrita. Hoje pela manhã, quando eu falava sobre isso, eu me lembrei, já falei para os irmãos várias vezes que eu gosto de assistir muito Discovery Channel, né? E às vezes quando a gente assiste Discovery Channel, tem algumas coisas que assustam a gente, né? E eu estava assistindo sobre cobra. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de assistir. Às vezes você está deitado na cama, precisa ir no banheiro, fica com medo de pôr o pé no chão, fica olhando. O cara está falando da cobra naja, lá da Índia. É a impressão que ela vai sair debaixo do teu quarto, né? Nem tem naja aqui. Né? Você fala, meu Deus, vai ser alguma coisa aqui. O cara está assistindo sobre crocodilo, tem um medo de pôr o pé no chão. Ele mora no segundo andar, do 10º andar do apartamento. Crocodilo ia subir no elevador no andar do seu apartamento para pegar você na cama. Mas a gente fica com o coração meio atemorizado, né? E eu estava assistindo sobre a cobra rei. E a pessoa que falava ali no Discovery Kids, não, no Discovery Channel, o Kids é da Isa. Ele falava que a cobra rei, das cobras venenosas, é a maior delas. Ela tem cerca de 5 metros, uma cobra rei macho adulta. Ela é fininha, assim, mais ou menos a grossura de um braço. E a cobra rei, quando ela fica nervosa e vai atacar, ela tem a capacidade de se elevar, ela fica em pé, a mais ou menos 1,80 m de altura, ou seja, do meu tamanho. Então a cobra rei ia me picar olhando nos meus olhos, assim, né? E eu ali na cama, já com medo de achar o controle. Se você tem medo de pôr a mão assim no controle, vai que é uma cobra rei que está ali no lugar do seu controle. E o seu veneno neurotóxico é um dos mais perigosos do mundo. E que se você não tomar o soro antiofídico, num espaço de mais ou menos 20 minutos, muito provavelmente você vai morrer. E ainda para aprimorar os atributos da cobra rei, ele falou, e ela tem um probleminha. Ela pica mais do que uma vez, que é para garantir que você vai morrer mesmo. Então ela pica uma, ela não sai correndo. Ela pica outra, ela pica outra. Enquanto ela tem veneno na glândula, ela vai picando. E outro detalhe, se porventura ela te vir e cismar contigo, não adianta correr, porque ela é mais rápida que você, ela vai te pegar. Mas daí, depois de todos esses atributos maravilhosos acerca da cobra rei, na reportagem lá do Discovery, falou, mas fique tranquilo, porque ela só ataca se ela ficar nervosa. Eu quase que, ainda bem, né? Quando eu vi a cobra rei, eu falei, tudo bem, fica aí, eu fico aqui. Quando eu vou ver uma cobra rei, irmão, ele falou, só tem um problema.
tudo deixa ela nervosa. Se você estiver a 100 metros dela, ela se sente ameaçada. E ela vai até onde você está. Tem crente que é igual a cobra-rei. Tem gente que é desse jeito. Ele só ataca quando está nervoso, mas tudo deixa ele nervoso. Ele é aquele que chega, não, isso aqui eu não gostei, aquilo ali eu não gostei. E ele fala com você, ele te fere olhando nos seus olhos. Ele levanta assim e desfere o seu veneno, olhando nos seus olhos. E não satisfeito, ele fala uma, duas, três, para ter certeza que machucou mesmo. E quando você sai correndo, fala, não quero ouvir mais. Ele vem atrás falando. Não somos do tipo de gente que se aborrece com qualquer coisa nos irrita, qualquer coisa traz desconforto, qualquer coisa tira paz, qualquer coisa nos leva a pecar contra Deus e contra nossos irmãos, qualquer coisa leva a gente a fazer os irmãos pecar contra Deus. A gente tem uma facilidade de machucar os outros tremenda. Davi fala, Senhor, olha para mim. Porque eu quero ser um rei segundo o seu coração, não segundo a cobra-rei. Irmãos, nós precisamos fazer essa sondagem direta. Porque senão, a gente tem essa mesma capacidade de ser tomado pelo pecado. Que a gente possa fazer esse check-up da alma, com esses 3 sentimentos, pedindo para que Deus sonde o nosso coração, prove os nossos pensamentos e guie os nossos caminhos. Vamos orar? Feche os teus olhos.